O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, e entre os 4 evangelhos é o menor. Pela grandeza dos demais, o Evangelho de Marcos é diversas vezes esquecido ou deixado de lado. Mateus e João possuem um estilo muito marcante. Lucas agrupa muitas histórias e é o mais cronológico. Enquanto isso, Marcos é marcado pela rapidez e dinamicidade. Ele vai direto ao ponto. Mas seu pequeno tamanho e a velocidade usada para relatar as histórias escondem sua beleza literária e a grande importância que ele possui em toda a história da Igreja cristã. Muitos estudiosos declaram que Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Sendo assim, demonstra claramente o formato da pregação dos apóstolos, algo comprovado no fato de a estrutura do evangelho ser muito similar à pregação de Pedro em Atos. Junto dessa semelhança, encontramos o testemunho da igreja primitiva, de que Pedro foi a fonte desse evangelho. Marcos caminhou muitos anos ao lado do apóstolo, por isso teria registrado tudo o que ouviu de Pedro. O evangelho de Marcos pode ser facilmente dividido em 2 partes bem distintas. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 8, temos todo o ministério de Jesus. Sim, em apenas 8 capítulos são condensados 3 anos de vida, ensino e ministério de Cristo. Não é de se estranhar que ele seja conhecido como um evangelho dinâmico. Nessa primeira parte de Marcos, encontramos as principais atividades de Jesus. Ele chama seus discípulos para acompanhá-lo, liberta as pessoas de demônios e espíritos malignos, opera milagres maravilhosos, como multiplicar os pães e andar sobre as águas, curar cegos, leprosos, paralíticos, e demonstra seu poder sobre a morte. Também vemos relatos de Jesus ensinando claramente ou através de parábolas, e todos esses acontecimentos são relatados sem muita demora. Marcos retrata Jesus como um homem dinâmico, que está sempre caminhando e trabalhando. Já a segunda parte do Evangelho, do final do capítulo 8 até o 16, é completamente diferente. Marcos pisa no freio bruscamente e dá um zoom bem grande na última semana de vida do Mestre Jesus, a conhecida Semana da Paixão de Cristo. Nessa parte, Jesus fala muito mais e o tempo passa mais devagar. Essa segunda parte começa pela transfiguração de Cristo com Moisés e Elias, episódio testemunhado por Pedro, João e Tiago. Jesus passa um longo período ensinando sobre sua obra e reino, e opera a entrada triunfal em Jerusalém como herdeiro do trono de Davi. Ele também purifica o templo, num período em que cambistas vendiam as ofertas de animais que deveriam ser feitas pelo povo, e passa outro período longo ensinando sobre a sua obra. Em seguida, Jesus é ungido em Betânia como preparação à sua morte e realiza a última ceia. Caminhando para os momentos finais da vida terrena de Jesus, ele vai com seus discípulos orar no Getsêmani, onde demonstra sua dor diante de Deus pelo peso de sua obra. É preso, interrogado, negado por Pedro e finalmente crucificado. Marcos termina com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Podemos perceber como Marcos detalha com muita profundidade os últimos momentos do ministério de Jesus. E não só seus ensinos, mas detalhes particulares também. Isso nos indica, é claro, que ele teve uma fonte muito próxima do Mestre, como o apóstolo Pedro. O detalhe mais importante dessa segunda parte é a consciência e ensino de Cristo sobre a sua obra. O significado de sua morte não foi inventado pelos discípulos depois de ter seu mestre morto. Foi Jesus que os ensinou sobre os motivos de ser assassinado de forma tão brutal. Isso acompanha o que os estudiosos chamam de o segredo messiânico. Ao ler o Evangelho, você pode perceber que Jesus instruiu repetidamente que ninguém fale de suas obras ou que ele é o Cristo. Por exemplo, Jesus silencia Pedro após ele confessar que Jesus era o Cristo, e muitas vezes explica as parábolas somente aos 12. Jesus impede os demônios de dizer que ele era o Filho de Deus, e não permite que os milagres sejam divulgados. O que Jesus queria com isso era evitar que o povo atrapalhasse sua missão. As pessoas esperavam um libertador militar contra Roma, não um servo sofredor contra o pecado. O povo o exaltaria para uma posição política, por não entenderem o seu real propósito. Junto disso, Marcos foi muito sagaz ao ressaltar esses detalhes. O segredo de que Jesus é o Messias gera, naturalmente, muita expectativa. Essa verdade foi revelada com uma surpresa e uma vitória no Evangelho.
Perceba que foi justamente na virada entre a primeira e a segunda parte de Marcos que Pedro declara que Jesus é Cristo. E depois desse breve episódio, Jesus é chamado de Cristo outras 6 vezes. Podemos definir o Evangelho de Marcos como o Evangelho do Messias revelado, um servo que agiu poderosamente dentre todos os necessitados e que sofreu miseravelmente na mão de seus oponentes para resgatar um povo redimido pela fé. Apesar de ser pequeno, a profundidade de Marcos é arrebatadora. Depois de estudar Mateus e Marcos, ainda faltam os 2 últimos evangelhos, e você perceberá nas próximas semanas que, apesar de relatarem a vida de um mesmo homem, esses autores não deixaram de lado suas singularidades. A união de todos os relatos somam muito no nosso conhecimento de Cristo. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!